Bom, pessoal, boa tarde, que agora já é a tarde, né? Aula à tarde. A gente tem, acho que uma aula de manhã e 3 à tarde, ou 2 e 2 à tarde agora, por isso que eu falei bom dia nas outras. Bom, agora a gente vai para aula 3 de biologia, eu tô na apostila, na página 104, a gente vai falar um pouquinho sobre proteínas, que é um grupo extremamente importante, e a gente vai entender também que para esse momento de quarentena do Covid-19 que a gente está vivendo agora, a gente vai entender um pouquinho sobre imunização que vem de proteínas, tá bom? Então vamos lá. O que são proteínas? Então as proteínas elas são moléculas grandes, macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. Esses aminoácidos a gente encontra na natureza vários tipos. Então a gente pode falar que a gente tem 20 tipos de aminoácidos. Alguns aminoácidos, para nós que somos animais, eles são, a gente pode classificá-los como aminoácidos essenciais ou não essenciais. O que são aminoácidos não essenciais? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que a gente produz, então eu não preciso ingeri-lo através da alimentação. E um aminoácido essencial é aquele que essencialmente eu preciso adquirir através da minha alimentação, certo? Bom, as plantas, por exemplo, não tem essa classificação de aminoácidos essenciais e não essenciais, porque a planta consegue produzir os 20 tipos de aminoácido que ela precisa, tá? Por isso que a cadeia alimentar é extremamente importante, porque se a planta produz e eu como a planta, eu ingeri a planta, ou eu ingeri um animal que ingeriu a planta, eu estou pegando a transferência desses aminoácidos, esses aminoácidos estão se transferindo até mim, tá? Então, cadeia alimentar é importantíssima. Bom, esses aminoácidos, pessoal, quando a gente olhar isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente olhar isso daqui, ó, você tem que bater o olho nessa imagem e falar, nossa, professora, isso é um aminoácido típico. Típico por quê? Porque ele tem uma estrutura, uma carinha que quando você olha fala, nossa, é isso. Ele tem um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio, ok? Numa extremidade, ele vai ter um grupo carboxila, que é o C-OH, e na outra extremidade, ele vai ter um grupo amina, que é o NH2. Em cima desse carboidrato, desse carbono, que é o carbono central, ele tem um radical que pode ser qualquer outra coisa ligada. Mas essa estrutura de um carbono central, de um lado um grupo carboxila e do outro lado o grupo amina, é clássico. Você tem que bater o olho e tem que saber que isso é um aminoácido, ok? Não pode esquecer, isso é importantíssimo para o vestibular. Aliás, o ano retrasado, se não me falha a memória, acho que foi o vestibular de 2017, 18, muitas questões sobre aminoácidos, ok? Então, ó, fiquem bastante ligados aí. Então, bateu o olho, sei que esse cara é um aminoácido típico. Bom, o que esses aminoácidos típicos, eles vão fazer? Então, eles têm aí várias funções, né? Então, a gente já falou sobre aminoácidos essenciais, que aqui o Planeta Bio traz como aminoácido natural, tá? Que é a mesma coisa, aminoácido essencial e aminoácido natural. Não essencial e natural, perdão, não essencial e natural. E os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa, então, vir da alimentação. No ser humano nós temos, quem são os naturais? Ou seja, aqueles caras que eu produzo, que dá a minha natureza. Então, a tirosina, ácido aspartico, arginina, alanina, histidina, glutâmico, aspargina, cisteína, glicina, serina, clonina e glutamina. Professora do céu, preciso decorar isso? Na verdade não, né? Dificilmente um vestibular vai pedir decoreba pra gente. Hoje não, né? A pegada é de Enem, é outra coisa, então dificilmente. Ele pode aí pedir a diferença e tal, quem é o organismo que produz todos os 20 aminoácidos, que a gente já viu que é o grupo do reino das plantas e tal. E quem são os aminoácidos essenciais? Para nós, nos seres humanos, né? Então, para nós, seres humanos, a fenilalanina, a lisina, o triptofano, a treonina, a isoleucina, a metionina, a vanila e leucina. Todos esses são, então, aminoácidos essenciais. Esses precisam vir da alimentação. E aí ele faz aqui uma observação para vocês sobre uma doença chamada de fenilcetonúria. Olha só que ironia do destino, né? A fenilalanina é um aminoácido essencial, ou seja, eu preciso essencialmente obter a fenilalanina. Ela tem funções importantes no meu organismo. Mas
Existem pessoas que ela é uma doença genética isso, tá? E a gente descobre com o teste do pezinho. Existem algumas pessoas que são incapazes de metabolizar a fenilalanina. Ou seja, a pessoa se alimenta, a fenilalanina ela vai se acumulando no organismo e ela vira uma substância tóxica que ela pode causar ali alterações graves nas células do sistema nervoso. Né? Então as pessoas podem ter, pessoas acometidas, são crianças, claro, né? Acometidas por essa doença, elas podem aí ter sequelas muito severas de atraso, retardo mental, tá? Bom, então por isso que é muito importante o teste do pezinho. E por isso que ele é gratuito para essa doença também, né? A gente espera que em todos os lugares do nosso país tenha, né? Que é questão de sobrevivência. Bom, vamos lá para outro slide. Onde a gente vai falar um pouquinho, vamos falar de ligações entre esses aminoácidos. 2 aminoácidos quando se ligam, a gente chama isso de ligação peptídica. Não pode esquecer, ligação peptídica. Um aminoácido vai se ligar ao outro, ok? Para que os aminoácidos se ligam, professora? Para formar proteínas. A gente está falando delas, não estamos? As proteínas são formadas por aminoácidos, não são? Então, ó, eu falei que de um lado ele tem o carbono, eu falei que ele tem o hidrogênio, ele tem o radical, ele tem de um lado a carboxila, um grupo carboxila, e do outro lado um grupo amina. A gente não pode esquecer disso, ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer então uma ligação aqui. O que acontece? Como é que esses aminoácidos eles se ligam na natureza? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês já falando, antes do que eu ficar falando aqui. Toda vez que eles se juntam, ó, eu formo o OH e o H se juntam formando uma molécula de água e esse nitrogênio aqui vai se ligar com o carbono, tá? Então, eu bati o olho no vestibular, ó. Você já vai olhar aqui, ó. Olha, C dupla OOH e NH2, você já vai falar, puxa, é amina e carboxila. Ótimo. E aí, você vai olhar aqui, que aqui vai ter um radical, geralmente eles colocam um radical deste tamanho ou coloca R. Geralmente eles colocam um negócio desse tamanho para te confundir, então cuidado. Identificou isso de um lado e de outro e identificou uma ligação peptídica aqui, ó. Eu já vi vestibular fazer assim, ó, ele coloca 5 desses aqui, ó. Aí ele coloca outro N, carbono ligando com outro N formam água, outro carbono, e aí ele pede para você contar quantos aminoácidos tem nessa ligação. Tá? Quando a gente for fazer o nosso chat, vou ver se eu consigo colocar um exercício desse pra vocês, tá bom? Que é bem importante. É o exercício de pura análise. A gente precisa procurar, a gente precisa identificar, analisar, comparar. São muitas habilidades, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre... Isso aqui é uma coisa mais assim, é só pra gente conhecer, tá, pessoal? O vestibular não pergunta disso não, mas é só pra gente saber que estruturalmente as proteínas, né, as moléculas grandes de proteína, quando ela tem vários aminoácidos ligados aí, elas formam macromoléculas, moléculas grandes, e elas apresentam algumas configurações, algumas estruturas quando a gente olha. A estrutura primária, que ela é bem linearzinha, de forma linear, então os aminoácidos eles são dispostos aí numa sequência, um do ladinho do outro. A estrutura secundária, que ela vem nesse espiral aí, né? Onde a gente já tem aqui algumas ligações de pontes de hidrogênio entre eles. Essa estrutura terciária, então eu tenho, além das pontes de hidrogênio, eles já aparecem aí algumas interações químicas entre o disulfeto. E eu tenho também a estrutura quaternária, o que é a estrutura quaternária? Então, aqui ela já vem de uma forma mais 3D, né, tridimensional, e essa quaternária geralmente são proteínas já formadas que se ligam com proteínas já formadas. Então, por exemplo, a hemoglobina, tá? É só pra gente saber mesmo dessas estruturas, enfim. Às vezes pode ser que ele pergunte e tal, mas tem coisas muito mais importantes de proteína pra estudar, pra perguntar. Então, vamos lá. Por exemplo, agora, então, quais são as funções da proteína? Como que elas são classificadas? Quais são as funções dela? Então, ela tem algumas funções que a gente pode chamar de função estrutural, função enzimática, função de defesa, função de transporte, função de movimento e função de regulação. Então, vamos falar um pouquinho dessa função estrutural? Então, olha só, o meu cabelo tem uma proteína importantíssima chamada de queratina, né? Então, ele dá estrutura para o meu cabelo. Eu tenho também o colágeno. O colágeno é uma proteína importantíssima que dá estrutura, por exemplo, a tendões, ligamentos, a pele,
né? Bom, outra função, então, que nós temos aí de proteínas é a função enzimática. Algumas proteínas, elas atuam como enzimas. O que significa isso? Que elas podem aí acelerar alguns processos de algumas reações químicas, ou elas podem, então, fazer algumas ligações ou desfazer algumas ligações, né? Então, é importante, a gente vai falar um pouquinho das enzimas um pouquinho mais no próximo slide, que é um assunto bem delicado para o vestibular também. Funcionam como defesa algumas proteínas, então alguns glóbulos brancos, eles são capazes de produzir proteínas que atuam como defesa no nosso sistema imunológico. Algumas proteínas, elas têm função de transporte. Então, por exemplo, a hemoglobina, ela é uma proteína muito importante. E ela tem função, por exemplo, de transportar gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. Nós temos algumas proteínas que têm função de movimento. Olha só que interessante, né? Existem duas proteínas chamadas de actina e miosina. Elas são proteínas que elas ficam nos músculos, lá nos sarcômeros, e elas vão atuar como se uma fosse deslizando em cima da outra. Quando ela desliza uma da outra, ela promove a contração ou relaxamento muscular. E também ela tem função de regulação. Muitos hormônios têm na sua composição a proteína, tá? Então, e aí os hormônios, eles regulam algumas coisas, então também pode ter função de regulação, ok? Bom, no próximo slide, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as enzimas, bem rapidamente, só pra gente entender, porque as enzimas, a gente fala que elas têm um sistema de chave e fechadura. O que é isso? Ela é muito específica, então, onde ela vai atuar, né? Essa enzima, ela é uma proteína que eu falei pra vocês que ou ela vai juntar duas coisas de uma maneira que ela consiga juntar, né, que ela consiga fazer essa ligação, ou ela vai separar essa ligação. E ela é específica. Por exemplo, eu já falei na aula passada para vocês que a lactase é uma enzima que ela vai quebrar a lactose, não falei? E quebrando a lactose, eu tenho uma galactose, eu tenho uma glicose, né? Então, como que essa lactase sabe que ela tem que agir na lactose? Porque ela tem um encaixe perfeito. A gente chama esse sistema de encaixe de chave-fechadura. É que nem a chave que abre a porta específica. É mais ou menos isso, tá? Eu preciso ter uma chave específica para abrir cada porta, né? É a mesma coisa aqui, ok? Então é só pra gente saber como que ela atua. Essa parte da enzima, ela sempre chama de chave, tá? E a parte do substrato sempre chama de fechadura. Bom, existem alguns fatores que eles vão influenciar na atividade dessas enzimas, né? Então, eles vão influenciar diretamente a velocidade, as reações, se elas vão ocorrer ou não. São 3 eles mais importantes que vocês precisam saber para o vestibular. Um é a temperatura, o outro é o pH e o outro é a concentração do substrato. Então a gente precisa saber desses 3 que eles são fundamentais. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso. Então, ó, vamos supor que aqui eu tenha, aqui sempre vai ser atividade enzimática e aqui vai ser aqui, vamos supor que aqui seja a temperatura. Aqui no caso vai ser concentração concentração não, aqui vai ser pH, né? Então aqui no 7 ele tá neutro e ali a concentração do substrato. Aqui ele tá falando da temperatura do corpo humano. Quando a gente fala da temperatura do corpo humano, peraí que eu só vou pegar minha garrafinha de água que eu coloquei mais pra lá pra não chutar, voltei. Quando a gente fala da temperatura no corpo humano, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a nossa média de temperatura é 36,5. Isso é uma temperatura ótima para o trabalho das nossas células do nosso corpo. Acontece que as enzimas, elas conseguem trabalhar de mais ou menos de 35 a 40 graus, tá? Então, quando a gente sai muito dessa temperatura, as enzimas não trabalham mais. E aí é gravíssimo. Por isso que a gente tem muito medo, os médicos têm muito medo de temperaturas em seres humanos acima de 40 graus. Porque você começa a atrapalhar todas as atividades enzimáticas. Então, a pessoa, quando ela sai dessa febre, quando ela ultrapassa essa temperatura de 40 graus, é muito grave, ok? Bom, outra coisa que vai afetar também diretamente o trabalho de uma proteína
é o pH. Então, só para vocês terem uma ideia também, o nosso sistema digestório, ele tem várias enzimas que atuam aí na quebra de macronutrientes em micronutrientes, né? Então, por exemplo, na boca eu tenho a ptialina, no meu estômago eu tenho a pepsina, no meu duodeno, lá no delgado, eu tenho a tripsina. A ptialina, ela trabalha num pH neutro, 7. A pepsina, ela só consegue atuar se ela tiver um pH extremamente ácido. Então, o pH do nosso estômago, ele é muito ácido. Por isso que eu tenho ácido clorídrico, pH aproximado de 2. E a tripsina já no duodeno, ela tem um pH, basicamente, ela tem um pH que já é um pouco mais básico. Então, é um pH em torno de 8, 9 que ela consegue atuar, tá bom? E outra coisa também que vai influenciar no trabalho dessa enzima é a concentração do substrato. Então, dependendo da quantidade de substrato, eu tenho uma determinada ação da enzima. Isso vai variar, pode ser que ela trabalhe mais, trabalhe melhor com a concentração baixa ou trabalhe melhor com a concentração alta. É que nem aqui, ela sofre uma variação. Aqui trabalha bem no pH neutro, aqui trabalha bem no pH ácido, aqui trabalha bem no pH básico, certo? Bom, outra coisa que a função dessas enzimas, elas têm função de defesa. A função de defesa é porque algumas proteínas, elas são produzidas por anticorpos. Esses anticorpos, algumas proteínas são produzidas por células brancas. Essas células brancas, esses leucócitos, eles produzem anticorpos. E esses anticorpos nada mais são do que proteínas, tá? Então, existem células de defesa que fazem a fagocitose direto. Então, eu tenho o agente invasor, ele vai fagocitar. E existem células de defesa que assim que entra o agente invasor, por isso que eu tava rindo, porque ele tá fazendo palhaçada aqui atrás, né? A pessoa não tem o que fazer, então tem que me atrapalhar a aula. Depois eu vou mostrar pra ele da bioquímica que ele não ouviu. Bom, existem agentes invasores que quando entram no meu organismo, a minha célula branca, ela não faz fagocitose. Então, por exemplo, linfócitos e plasmócitos são glóbulos brancos que eles, ao invés de fazer fagocitose, eles vão estimular a produção de proteínas que nós chamamos de anticorpos, e essas proteínas, então, que vão atacar ali o agente invasor. Pode ser que essas proteínas que foram produzidas, elas fiquem no nosso corpo pela vida inteira. Pode ser que durem 1 ano, pode ser que durem 5, que durem 10, né? Então, essas proteínas que têm função de defesa, elas são muito específicas também, e cada uma atua de uma forma e cada uma tem uma durabilidade no meu corpo. Então, um exemplo é quando a gente tomou a vacina, e teve uma grande campanha em 2018, da vacina 2017, 18, com a vacina da febre amarela, né? Que a gente teve aí um pico da doença, o que é normal, acontece de tempos em tempos. Nós tomamos, as vacinas oferecidas estavam sendo vacina fracionada e vacina não fracionada. A vacina fracionada, ela confere que as imunoglobulinas, né, que esses anticorpos, que essas proteínas, elas permaneçam na sua memória de defesa por 5 anos. E a dose não fracionada, ela vai permitir que fique aí por 10 anos, né? Então, dependendo da dose que você tomou, você tem defesa para 5 ou para 10 anos, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre as respostas imunológicas, e agora eu chamo a atenção um pouquinho para vocês para o Covid, porque pode ser um assunto de vestibular, e isso é uma coisa bem importante de proteínas, tá, pessoal? Bom, existem 2 tipos de resposta imunológica. O que a gente chama de resposta imunológica, a resposta primária e a resposta secundária. O que vem a ser uma resposta primária e o que vem a ser uma resposta secundária. A resposta primária, na verdade, é aquela resposta que eu acabei de entrar em contato com o antígeno, então que é aquele agente invasor, né? E aí, eu preciso esperar. Então, como é que eu posso ter esse contato? Eu posso ter esse contato de 2 formas. Eu posso ter esse contato porque o antígeno, ele realmente invadiu o meu organismo, e aí eu estou doente, ou eu posso ter esse contato porque eu recebi esse antígeno, que não me deixou doente, foi uma dose bem pequena, tipo uma vacina, né? Então,
uma resposta primária, ela vai demorar um pouco mais de tempo, por quê? Porque eu preciso do estímulo do meu sistema imunológico. Então, entrou o agente invasor, entrou o antígeno, esse antígeno ele foi reconhecido por essas células de defesa, por esses glóbulos brancos, ele foi reconhecido por esses glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos, então, começaram a produzir, ou eles fizeram a fagocitose, ou eles começaram a produzir os anticorpos. E aí, esses anticorpos, então, depois de um tempo, estarão disponíveis para poder fazer aí a defesa, a destruição, então, o que ele tem que fazer desse agente invasor. Essa resposta primária. A resposta secundária, então, nada mais é do que eu já entrei em contato a primeira vez. E agora, pela segunda vez, eu estou entrando em contato com esse agente invasor. Se eu estou entrando em contato pela segunda vez, eu já tenho anticorpos, eu já tenho as proteínas que destroem esse antígeno por esse agente invasor. Então, ela é bem mais rápida. A resposta secundária, ela é bem mais rápida do que a resposta primária, ok? Para finalizar, existem 2 tipos de imunização. 2 tipos. A imunização ativa e a imunização passiva. O que vem a ser a imunização ativa e o que vem a ser a imunização passiva. Pessoal, isso é importante por causa do Covid, então guarda aí, ó. A imunização ativa é quando eu ativo o meu sistema imunológico a trabalhar. Então, é que nem eu falei, eu posso ativar pegando o antígeno, então entrando em contato com o antígeno, por exemplo, agora do coronavírus, se eu entrar em contato com o antígeno, aí colocar a mão na boca, passar a mão nos olhos, né? Se eu entrar em contato com o antígeno dessa forma, então, eu estou colocando o antígeno para dentro do meu corpo e os meus glóbulos brancos, eles vão reconhecer o agente invasor e vão começar, então, toda aquela produção dos meus anticorpos. A gente vai aprender esse ano ainda a produção de anticorpos, então não fiquem ansiosos, que tem bastante coisa pela frente. Qual é o grande problema? Isso demora um pouquinho, né? Se o agente for um pouco mais agressivo, não dá tempo de eu ter defesa, né? Um outro tipo de imunização ativa seria tomando a vacina. Então, eu pego uma quantidade muito pequena, então, desses antígenos, coloco no meu corpo e aí eu aguardo, então, a produção desses anticorpos. Quando de verdade eu entrar em contato com esse antígeno, de verdade agora eu vou ter, então... eu vou ter aí um agente invasor, só que eu já tenho os anticorpos produzidos, né? E se eu tiver uma resposta guardada, se eu tiver uma memória imunológica, se eu tiver uma resposta dessa arquivada, vamos dizer assim, o antígeno entrou em contato, pum, o anticorpo já pegou esse antígeno e destruiu e resolveu o meu problema, tá? O que anteontem começaram a testar aí para o Covid? A imunização passiva. O que é a imunização passiva? Eu não ativo o meu sistema imunológico. Eu vou simplesmente pegar os anticorpos prontos e vou injetar na pessoa. Então a pessoa tá sofrendo uma invasão, ela tá doente e eu vou direto injetar os anticorpos. Eu não vou esperar ela produzir os anticorpos, que às vezes não dá tempo, que é o que está acontecendo agora. Então, foi liberada uma pesquisa onde as pessoas que foram curadas, elas vão começar a doar o sangue dela, a gente vai poder aí centrifugar esse sangue, separar a parte de células e a parte de plasma, vamos analisar esses anticorpos e analisando esses anticorpos, começar a fazer teste. Então, se der certo, a gente tem aí uma grande... vamos dizer assim, uma grande esperança para cura, que não é cura, né? Mas é como se fosse um pronto atendimento aí de imediato, né? Uma alternativa para evitar as mortes que o Covid-19, então, tá causando aí no mundo, tá bom? Um pouquinho conturbada foi a aula de hoje, né? Muito barulhenta, porque todo mundo chegou aqui, começou a liberar um monte de coisa e tal. Mas enfim, eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Essa aula de proteínas também é uma aula bastante importante. E falta mais uma aulinha de aminoácidos e eu já volto para falar com vocês então, tá bom? Valeu!